Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma Estação Sabiá, na TV 247, aqui no nosso estúdio do Rio de Janeiro. Eu sou Regina Zappa e hoje eu estou aqui com uma jornalista e escritora, minha amiga Cristina Serra, que vai conversar com a gente sobre várias coisas, inclusive política de meio ambiente desse governo, mas o principal que a gente vai conversar, vamos partir daí, Cristina, é sobre o livro que a Cristina acabou de lançar. Faz pouco tempo que você lançou esse livro. Já tem um tempo, na verdade está completando, vai completar agora no final do ano, completa, digamos assim, o ciclo de um ano de lançamento do Tragédia em Mariana. Tragédia em Mariana, história do maior desastre ambiental do Brasil. E a Cristina viajou muito por várias cidades brasileiras lançando esse livro. Finalmente ela voltou para o Rio e a gente está aqui com essa chance, essa oportunidade ótima de conversar com ela. Cristina, como é que surgiu a ideia de fazer o livro? O que você, que foi uma jornalista de política durante muito tempo no Jornal do Brasil, na TV Globo, você foi repórter também, o que te fez passar para esse campo do meio ambiente e o que te levou a escrever esse livro? Essa história me pegou, sabe? Quando a história te escolhe, não necessariamente o repórter escolhe a história. Na verdade, assim, eu já tinha voltado para o Rio em 2015, quando teve esse desastre, quando ele ocorreu, em novembro de 2015. Eu tinha meio que acabado de voltar para o Rio depois de morar anos em Brasília, cobrindo política. E aí eu estava no Fantástico e fui escalada para cobrir esse desastre. Fui lá para Mariana, para a região de Mariana e tal. Acompanhei a lama, o caminho da lama até o Rio. Você foi logo em seguida? Logo em seguida. Esse desastre foi no dia 5 de novembro de 2015, foi uma quinta-feira, me lembro perfeitamente. Eu estava fazendo uma outra matéria, terminei essa outra matéria para aquela edição daquele final de semana. Assim que terminei, fui mandada para lá. Assim, dias depois, né? Então cheguei, a lama ainda estava... E os bombeiros fazendo as buscas, tudo acontecendo. Fazendo buscas, a lama era ainda um organismo vivo, sabe? Ainda estava ali, cobria tudo, um cenário apocalíptico, uma coisa realmente muito impressionante, e descendo o Rio Doce, né? Ela foi chegar na foz do Oceano Atlântico já uns 15, quase 20 dias depois. Então foi uma tragédia que se desdobrou durante muitos dias e semanas, ao longo de vários capítulos. E eu fiquei lá acompanhando, fiz várias matérias. Como o Fantástico é um programa semanal, então eu ficava lá a semana toda para fazer a matéria. Eu não foi aquela coisa assim, aquela cobertura que você vai, faz uma matéria rápida e já volta. Eu realmente fiquei muito em contato com as vítimas, as famílias. Eu acho que isso é que me pegou. E aí, quando foi no final daquele ano, em dezembro, quando chegou a hora da escala de fim de ano, eu fui escalada para trabalhar no Natal e me mandaram para lá para fazer o Natal das vítimas de Mariana, né? Quer dizer, era o primeiro Natal dessas pessoas depois de terem perdido parentes. O acidente foi em novembro e você voltou no Natal. E eu voltei, eu fiquei em novembro, assim, quase todo, voltei no começo de dezembro para o Rio e voltei para o Natal. E essa experiência de estar lá com as pessoas no Natal foi uma coisa realmente muito definitiva para mim, porque eu convivi muito de perto com as pessoas, né? Assim, fiquei inclusive muito amiga de várias delas, a gente tem contato até hoje e tudo mais. E uma coisa que realmente me impressionou foi a capacidade dessas pessoas, assim, a força e a fibra dessas pessoas de, apesar de todas aquelas perdas, sabe, tentarem seguir em frente de qualquer maneira e recomeçar. Isso é uma coisa que eu fico arrepiada toda vez que eu lembro disso. E, ao mesmo tempo, as investigações naquele momento já tinham caminhado o suficiente no sentido de apontar que havia responsáveis por aquele desastre. Não foi um desastre de causas naturais, foi um desastre provocado pelo homem. Então, isso também me deu um clique. Precisava acompanhar essa investigação. Imediatamente você entendeu isso? Levou tempo para você entender que havia um descuido, um desleixo que teria provocado isso? Assim, já no começo, já eram muitas perguntas. Né? Porque eu conversei com alguns especialistas em segurança de barragem de mineração. E um especialista em especial lá de Minas Gerais, o Felipe Campera,
ele chamou atenção para isso desde o começo, de que haveria um problema de drenagem naquela barragem. Isso foi divulgado? Quer dizer, foi. Ele deu entrevista dizendo isso? Sim, deu entrevista na época, ele deu entrevista e ele deu uma entrevista para o Jornal Nacional, eu vi e o procurei. E conversamos sobre isso e ele, inclusive, foi um cara que me preparou para fazer a entrevista com o diretor da Samarco. Ele disse assim, olha, presta atenção nisso. Então, quando eu fui para a entrevista com o diretor-presidente da Samarco, o Ricardo Vescovi, eu insisti muito nisso, dessa questão de uma possível falha na drenagem. Então, quando você entrevistou o presidente da Samarco, você ainda estava trabalhando na TV Globo? Estava trabalhando na Globo ainda. Isso foi, inclusive, foi a primeira entrevista em que ele pediu desculpas para a população, porque até então, tanto a Samarco quanto as acionistas Vale e BHP adotaram uma postura muito arrogante. Elas não pediram desculpas para a população. Na primeira entrevista coletiva, os 3 diretores-presidentes não pediram desculpas para a população. Quando teve um repórter que perguntou para o diretor-presidente da Vale se a Vale também depositava lama na barragem, que era fato. A Vale, depois a investigação comprovou que a Vale também depositava lama na barragem da Samarco, porque são 2 complexos industriais vizinhos. Quando foi feita essa pergunta, a entrevista coletiva foi encerrada. Ah, é? Foi. A primeira entrevista coletiva, que está disponível no YouTube, você consegue ver ela inteira, é um desastre, porque eles prometiam transparência, mas não tinham argumentos, escondiam tudo. Enfim, então por tudo isso, você vai juntando as peças e vê, tem alguma coisa aqui que não bate e tal. Então eu já estava ali, assim, digamos, alertada para essa possibilidade de que o desastre era provocado por erros ou, enfim, por decisões equivocadas, seja lá o que for. Mas havia responsabilidades a serem apuradas. E aí, quando eu voltei desse Natal lá em Mariana, eu me lembro assim, claramente, eu vim no avião, pensando, no avião de BH para cá para o Rio, eu tinha que editar a matéria correndo para aquele domingo, eu me lembro de vir pensando no avião, esse desastre, a história desse desastre dá um livro. Tem que ser contada. Isso tem que ser contada e é um livro. O jornalismo diário não vai comportar essa história porque é uma investigação muito grande, muito longa, lenta, que envolvia milhares ou centenas de aspectos técnicos de engenharia que você tinha que entender para poder explicar. E eu falei, nossa, que vontade de escrever esse livro. Mas, ao mesmo tempo, assim, também pensando, nossa, será que eu dou conta? Porque eu vou ter que estudar muita coisa, vou ter que entender dessas coisas de engenharia. Mas, enfim, como eu te falei, a história me pegou. Essa ideia não saiu mais da minha cabeça, sabe? Eu dormia e acordava pensando nisso, até que eu criei coragem. Mas aí também você ficou mais um tempo na Globo e saiu da Globo. Fiquei mais um semestre na Globo, tentando apurar para o livro, mas com muita dificuldade, porque o trabalho em televisão absorve demais. É uma coisa, enfim, você está ali numa linha de montagem, eu não conseguia ter tempo e aquilo começou a me angustiar e eu acordava e dormia pensando nesse livro. O livro me pegou de um jeito. E aí foi quando eu pedi a primeira licença na Globo. Eu pedi uma licença para escrever o livro, que eu achava que seria suficiente. Eu pedi uma licença de 6 meses. Obviamente não foi suficiente, porque quanto mais eu me aprofundava, mais eu via que tinha coisa para ser investigada. Aí voltei a trabalhar mais um período, aí pedi novamente uma licença. E aí, nesse período, o meu contrato estava acabando e aí eu decidi não renovar. Eu falei, eu vou abraçar o livro, eu vou terminar esse livro. Eu quero terminar do jeito que eu quero, apurando todas as pontas que ainda estão soltas. E foi aí que eu saí da TV, terminei o livro, lancei e estamos aqui. Como é que a gente faz? Ele está nas livrarias? Tem um jeito de comprar pela internet? Tem. Só para as pessoas saberem como... Ele está na rede da... Qual é a editora? Ele é da editora Record, ele está na rede da livraria Leitura, ele não está nem na Saraiva nem na Cultura, por problemas entre essas duas redes e a editora. Então ele está na Leitura, está na Livraria da Travessa, está na Livraria da Vila e também na Amazon, e ele tem uma edição digital também. Tem uma edição digital. Tem uma edição digital. E na Amazon você pode comprar o livro? Pode comprar o livro. Na Record também não tem A Record não tem rede de livrarias, ela é só a editora. Mas na Amazon, o site da Livraria da Travessa, você compra,
Eu não sei se a própria leitura tem um site, mas enfim. Mas não é difícil de achar. Tragédia Mariana, da Cristina Serra. Isso. Da editora Record. Acho que é fácil quem tiver interesse nessa minúcia, né, que foi... O que te chamou mais atenção durante todo esse tempo que você estava escrevendo? Qual foi o fato que mais te deixou ou perplexa ou surpresa? Olha, tem várias coisas que me causaram perplexidade, mas eu te diria que a que mais realmente, toda vez que eu faço palestra, eu tenho viajado o Brasil inteiro falando sobre esse livro, até porque aumentou muito o interesse nesse assunto por causa de Brumadinho, né? Mas o que me deixou absolutamente perplexa, Regina, é que na época do desastre em Mariana, as empresas de mineração não eram obrigadas a ter uma sirene para avisar as pessoas no caso de uma emergência, nem para avisar os trabalhadores que estão nesses complexos industriais, que são áreas enormes, né? Enormes, porque você tem a mina, você tem a usina, você tem a área da barragem, e para avisar, e uma sirene para alertar esses povoados que estão no entorno desses grandes complexos. Aí depois houve o desastre de Mariana, a sirene passou a ser obrigatória. Aí sim a sirene passou a ser obrigatória. Mas aí como uma obrigação da empresa. A empresa tem... Do governo. O governo exigia ou a própria empresa que estabeleceu? A legislação não obrigava. O Brasil tem uma legislação recente, que é de 2010, chamada Política Nacional de Segurança de Barragens, que é uma boa lei, mas ela tem lacunas, porque muita coisa da lei ficou para regulamentação, né? E o órgão que deveria ter feito essa regulamentação é o Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM, que não existe mais, ele virou hoje Agência Nacional de Mineração. Hoje ele virou agência no final do governo Temer. Então, muita coisa ficou para ser regulamentada, não foi. Fato é, essa legislação não exigia que a empresa instalasse as sirenes. Depois que houve o desastre, ela passou, aí a sirene passou a ser obrigatória. Mas na legislação, não? Na legislação. Não, tá. E aí, mas só que houve não, o mas caso... é incrível que as próprias empresas, mesmo sem essa obrigatoriedade, já não tivessem isso como regra. Exato. Não, temos que... Nós estamos aqui, invadindo esse espaço onde moram milhares de pessoas. Isso. Como não ter a legislação não obrigava, mas também não impedia, né? Claro, por uma questão de redundância, até de segurança, ela poderia ter. Aí a legislação passou a obrigar depois do desastre de Mariana, tanto é que lá em Brumadinho, a Vale tinha sirene. Só que ela colocou a sirene no local inadequado, né, abaixo da barragem, e quando rompeu a barragem de Brumadinho, ela levou a sirene, o refeitório, o escritório, levou tudo, a lama, levou tudo antes que a sirene pudesse ser acionada. Gente, esse detalhe eu não sabia. Isso inacreditável. Isso é inacreditável. Então, voltando a Mariana, não havia sirene, e o primeiro povoado a ser atingido ficava a mais ou menos entre 5 e 6 quilômetros de distância da barragem. Na hora do desastre, lá nesse povoado de Bento Rodrigues, havia cerca de 400 pessoas lá no povoado. É um povoado muito antigo, ele é do final do século XVII, especificamente ele foi fundado em 1694, ele é dos primórdios do ciclo da mineração, portanto, esse povoado está encravado naquelas terras mineiras, né, há 300 anos. E como você falou, justamente, essas empresas, elas vão invadindo essas áreas. No caso do povoado de Bento Rodrigues, ele estava cercado não só pelo complexo industrial da Samarco, da Vale, mas de várias outras mineradoras. Então, esses povoados vão sendo asfixiados, tanto que os moradores se queixavam que não podiam mais, alguns tinham criação de bois, tem cavalos, porcos, eles não conseguiam mais, os animais não podiam mais pastar, porque eles estavam entrando em áreas privadas dessas empresas. Então, toda aquela terra em volta desses povoados já era propriedade privada das mineradoras, eles não podiam mais pescar nos córregos, porque tudo virou propriedade privada. Que loucura. Mas, por outro lado,
eles absorviam mão de obra dessas cidades? Absorvem Mais ou menos. naqueles postos mais subalternos e tal. Mas, enfim, que não precisa de muita técnica. Né? Mas absorvem, e isso é o que permeia a relação dessas grandes empresas com esses povoados. As pessoas querem as empresas lá porque tem trabalho. Precisam dos empregos. Então é uma contradição muito grande, né? Uma relação difícil da população com a empresa, ainda mais agora, depois que a população se deu conta, né, da forma como a empresa gerenciou aquela barragem e tudo que a investigação revelou. Ficou uma relação muito difícil das pessoas, porque a população agora consegue se ver como vítima né, dessa situação. Mas eu estava te contando de uma coisa que também me impressionou muito nessa história e que é um destaque do livro, é um personagem que tem destaque no livro, que na hora do desastre, que aconteceu à tarde, ali entre 15 e 45 mais ou menos, a investigação mostrou que foi o momento de fato do colapso. Havia cerca de 400 pessoas no povoado de Bento Rodrigues. Esse desastre só não fez... Pertinho. Pertinho, coisa de 5, 6 quilômetros que Bento Rodrigues ficava da barragem. Esse desastre só não fez um número de vítimas muito maior, só não morreu muito mais gente, porque existe uma pessoa chamada Paula Alves, que é uma personagem dessa história incrível. Ela trabalhava numa empresa na zona rural de Mariana. Essa empresa onde ela trabalhava e onde ela estava nessa tarde ficava mais ou menos na metade do caminho entre a barragem e o povoado, onde inclusive ela morava, a família dela morava, o filho e tudo mais. Quando ela viu a lama se aproximando, ela imediatamente subiu numa moto que ela tinha, tem aliás até hoje, uma moto, uma lambretinha assim que ela tinha, e correu para Bento Rodrigues. E avisou todo mundo. Ela correu as ruas do povoado até a gasolina da moto acabar. E aí sim, depois dela ter corrido e avisado todo mundo, ela subiu, foi empurrando a lambretinha dela e subiu na encosta. E as pessoas acreditavam, saíam das casas correndo. Correndo, as pessoas saíam das casas correndo. Várias pessoas que eu entrevistei, dos moradores, que incrível contam essa história, isso, hein? Que a Paula... Eu corri porque a Paula passou aqui e me avisou. É emocionante isso. Essa história, então, tem uma heroína anônima que ninguém sabe quem é, que é essa moça, a Paula. E ela foi a sirene que ela conseguiu salvar, muita gente deve ter ficado, mas muita gente saiu. Dos 19 mortos na tragédia de Mariana, 14 eram trabalhadores, né, que já morreram dentro da área da barragem quando a lama desceu. Você vê a importância da sirene, tinha que ter avisado esses trabalhadores, né? 14 já morreram ali e 5 moradores de Bento Rodrigues morreram. Mas esse número poderia ter sido muito maior. São 400 Eram pessoas. 400 pessoas naquele momento. E foi arrasado. Não, Bento Rodrigues não sobraram algumas poucas ruínas que estão lá até hoje. Alguns funcionários da própria Samarco, que eu também entrevistei para o livro, me contaram, eles contam isso, que quando eles souberam que a lama passou em Bento Rodrigues, eles se prepararam para o pior. Eles achavam que 400 pessoas tinham morrido, porque eles não sabiam da Paula. Essa história só veio depois, quando as pessoas foram resgatadas. E quanto tempo demorou para a lama sair de onde ela estava e pegou a moto até chegar em Bento Rodrigues? Isso é uma coisa muito rápida. 10 minutos, 15 minutos? Por aí. Eu procurei muito tentar conseguir fazer esse cálculo. Eu perguntei para vários especialistas nessa área, mas aí eles dizem que para você ter exatamente o cálculo, você tem que saber como é o terreno. Se tem morro, se tem pedra. E lá é uma área de muitos morros e vales e curvas, os cursos d'água, por onde que a lama foi seguindo os cursos d'água, né? Ela cai num córrego de Fundão, que a barragem de Fundão, por causa desse córrego que tem lá, cai no outro córrego, no outro, cai no Rio Gualacho, e aí é quando ela chega em Bento Rodrigues. Porque tem que calcular que também teve o tempo dela chegar lá. Sim. Então foi pouquíssimo tempo. Não, foi pouquíssimo. Ela estava nessa empresa na zona rural, era uma empresa de plantio de mudas, de Mata Atlântica. Ela estava com outros colegas, eram todos homens, eram 6 ou 7 todos homens, fugiram. E ela a única mulher. Os homens correram imediatamente para as encostas, que é um instinto natural de sobrevivência, te fala isso.
Ela, possivelmente, não só porque ela morava em Bento tinha Rodrigues, família, mas porque sabia que o filho estava lá, a mãe estava lá, o instinto dela foi claro. de E ela salvou salvar. filho e mãe, tudo. Salvou o filho, a mãe. Ela passou pela... Olha que detalhe. Ela passou pela casa dela, ela não desceu para pegar o filho e a mãe. Ela gritou na janela para a mãe correr com o filho para a encosta e seguiu por Bento Rodrigues avisando. Que loucura isso. Ela é um personagem, ela é uma heroína, ela é um personagem. Eu fico toda arrepiada toda vez que eu falo nela, porque assim, eu acho que se fosse eu ia chegar em casa, pegar meu filho e correr. Correndo. Não, ela passou, avisou. Então, assim, o gesto de solidariedade dessa mulher é uma coisa incrível. Salvou muitas vidas. Por isso que não E você teve tem tantas... outros personagens, você deve ter vários personagens no livro. Tem um personagem incrível também, que é o Romeu, que é ainda funcionário da Samarco. Ele estava no alto, no que se chama de crista da barragem, que é justamente o alto da barragem. Ele estava, no momento que a barragem entrou em colapso, ele estava lá em cima. Que aquilo foi abaixo também. E ele se salvou. É uma coisa, é impressionante. O livro abre com ele, inclusive, porque ele foi levado pela lama. Quer dizer, aquilo caiu, ele foi levado. Ele como foi, é que ele se na salvou? verdade, assim, quando ela caiu, ela cai, segundo o relato dele, ela começa a fazer trincas, né, na terra, e a terra vai se soltando em pedaços. Ele foi pulando pedaço em pedaços desses blocos de terra que iam se soltando. A descrição que ele faz é uma coisa de cinema. E... Aliás, o seu livro daria um filme. Aliás, eu vendi os direitos já para filmar, vendi. Olha, incrível. Agora eu já assinei o contrato, eu posso falar. Aí ele consegue ir pulando, mas enfim, chega uma hora que ele é absorvido por esse turbilhão de lama e ele é levado, ele não sabe dizer se segundos, minutos, até que teve uma hora. Por que ele se salvou? Porque tem uma hora que a lama, ela vai se acomodando ao terreno, ela vai entrando formando os remansos, vai se espalhando. Que ela desce aquele grosso, ele está ali no turbilhão, depois aquele grosso vai embora e ele ficou ali em algum remanso, que aí ele percebe, ele bota a cabeça para fora, respira, e aí ele olha em volta, percebe que ele está a uma certa distância da margem. A lama andando, mas aí já mais devagar e tal. Aí ele percebe que ele acha que conseguiria chegar na margem, e aí ele vai, e chega na margem quase que desfalecendo, e fica lá. Ele engoliu muita lama, então ele vomita, ele ficou lá até ter condições de depois de muito tempo, ele ficou só de cueca, ele relata. Mas aí ele foi para um terreno seco. Um terreno natural, seco. Porque a barragem, ela fica... Os engenheiros que fazem esse tipo de barragem, eles aproveitam o próprio terreno, né? Geralmente é um vale entre dois paredões, assim, de um lado e de outro, e esse vale é fechado por esse paredão para conter essa lama que vai sendo depositada ali. E esse paredão que se rompeu e a lama desce, a lama fica numa espécie de bacia. Enfim, em algum momento ele ficou ali milagre, num remanso, ele mesmo fala isso. E aí ele conseguiu chegar na margem, vomitou e descansou um tempo, foi caminhando muito devagar, e até que ele foi encontrado por funcionários, colegas dele, que viram ele ali e ele se salvou. É uma história impressionante, ele se chama Romeu Arlindo dos Anjos, e ele abre e fecha o livro, porque assim, a história dele realmente é uma coisa assim milagrosa, incrível, né? Praticamente. Agora, é incrível, Cristina, quando a gente pensa numa tragédia dessa, e isso mobilizou o Brasil inteiro, o mundo inteiro, essa tragédia de Mariana, a gente imagina assim, tantas pessoas morreram, a lama destruiu uma cidade, mas você não pensa individualmente porque você não conhece a história das pessoas. E quando você tem os personagens, como no teu livro, você vê a dimensão da tragédia humana, né? Exatamente isso. Isso foi uma coisa assim que me norteou muito no livro. Eu pensava exatamente nisso. Eu dizia, eu tenho que dar cara ao rosto humano dessa tragédia. Exatamente. Porque é isso que toca o coração das pessoas, do leitor. Você dizer, morreram 19 pessoas, ou como em Brumadinho, morreram 270, que é um número absurdo e chocante,
mas eu acho que você só consegue atingir as pessoas quando você sabe mostra da história delas. o rosto da pessoa, a família, quem era aquela pessoa, o que fazia. Você tem que contar as histórias, que é o nosso trabalho como jornalista, claro, né? É claro. contar essas Humanizar histórias. as tragédias também. Humanizar as tragédias. Agora, você, quando aconteceu o Brumadinho, você já estava escrevendo o livro? Não, eu tinha acabado de terminar o livro, acabado de lançar. Eu lancei no finalzinho do ano passado. E Brumadinho aconteceu, eu lancei no final de 2018, e Brumadinho é de janeiro de 2019. Quando eu vi, eu falei, não é possível. Quer dizer, está perto, né? Parece que já faz tanto tempo, mas está perto. Mas e qual foi a tua reação? Eu fiquei pasma diante da televisão. Eu tinha voltado do almoço, porque Brumadinho foi tipo 12:30, as primeiras imagens começaram ali a entrar nas TVs, eu acho que 1:30 da tarde e tal. E aí meu marido ligou a TV e disse, olha, vem ver isso aqui, tem uma barragem, que rompeu uma barragem. Aí eu tinha que fazer um negócio, eu estava apressada, eu falei, já vou ver. Ele vem ver. Aí eu fui ver na TV e disse assim, não, isso aí é Mariana, isso aí... É replay, né? Eu falei assim, não, porque as imagens eram muito parecidas, só o telhado das casas de fora, a lama passando. Falei, não, isso aí é Mariana, eles devem estar relembrando alguma coisa, imagem de arquivo. Ele falou, não é. Aí eu olhei e vi ao vivo, eu falei, meu Deus do céu, não acredito. E aí a primeira informação que veio é que o refeitório e o centro administrativo ficavam abaixo. Eu falei, que já é um absurdo. Eu falei assim, eu não acredito, vai morrer muita gente, o número de mortos vai ser enorme, porque se tem o refeitório e era hora do almoço, o refeitório devia estar cheio. Aí eu liguei para o engenheiro, que ficou meu amigo. Esse que você já conhecia, né? Que eu já conhecia, que me ajudou no livro de Mariana, e falei, você está sabendo que tinha um refeitório, um centro administrativo abaixo da barragem? Ele disse, pois é, isso é um absurdo, isso não podia. E essa é a grande pergunta do caso de Brumadinho, né? O presidente da Vale, né, na época do desastre, o Fábio Schwartzman, que eu acho que já foi afastado, né, da direção da empresa, quando ele assumiu a Vale, no lugar do Murilo Ferreira, que era o diretor-presidente na época do desastre de Mariana, quando o Schwartzman assumiu, ele disse, meu lema vai ser Mariana nunca mais. Se o lema é Mariana nunca mais... Então, a primeira coisa, não pode ter refeitório debaixo da barragem. É isso. E aí fica aquela situação lá, quer dizer, mas a Vale comprou aquela empresa, era uma outra empresa, né? Era a Ferteco da década de 70, que fez aquela barragem na década de 70. Bom, se você compra uma empresa e aquela situação já está dada ali, refeitório e escritório, você faz o seguinte, interdita, acabou, olha, não vai mais ter isso aqui, vamos colocar mas aí o dinheiro acima. Fala mais alto, é né? Lógico, Como sempre. É lógico. Então, esse é o maior ponto de contato. Existem vários pontos de contato entre esses dois desastres, Mariana e Brumadinho. Esse é o maior deles. É exatamente isso. É você não tomar as medidas de segurança, porque segurança custa caro. E aí você quer economizar na segurança. Depois acontecem esses desastres e olha aí o que você está gastando de indenização, de reparos, que não tem reparos, que não tem reparação, né? Não tem reparação, porque quem perdeu alguém da família... Não tem nada. Como é que vai reparar? Não tem dinheiro que repare isso. Não tem dinheiro que... Né? Fora a poluição do Rio Doce, a destruição de modos de vida ao longo de 660 quilômetros que a lama percorreu no Rio Doce, a contaminação do Paraopeba. Quer dizer, olha esses impactos. Agora, essas empresas estão preocupadas com esses danos. Um exercício financeiro delas, no caso a Samarco ainda não voltou a operar, mas quando voltar a operar, e ela vai voltar a operar, em algum momento... E não teve punição, né? Um exercício financeiro resolve isso. Enquanto isso, processo criminal correndo desde 2016 na Justiça Federal lá em Ponte Nova, que tem a jurisdição de Mariana, sem perspectiva de uma solução, um processo de um desfecho, um processo gigantesco com 22 réus, centenas de testemunhas. Esse processo tem pelo menos umas 200 testemunhas arroladas pela defesa dos réus. Um juiz encarregado desse processo, com mais todos os processos da vara dele. Então, e claro que vai se usar todos os recursos, isso vai subir para todas as instâncias, e sei lá, daqui a 10, 15, 20 anos isso vai ter um desfecho. Então, assim, sem punição aos responsáveis,
Os povoados, os 3 que foram destruídos, que são Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira, não foram ainda reconstruídos 4 anos nem indenizados, depois. né? Quer dizer... Algumas indenizações já foram pagas, mas as pessoas que perderam suas casas nesses 3 povoados, até hoje, moram em Mariana, em casas alugadas pela Samarco, e os povoados ainda não foram reconstruídos, e nós estamos falando já de 4 anos desse desastre, que vai completar agora em novembro de 2019. Então, assim... É um absurdo. E assim, não bastasse tudo que aconteceu em Mariana, né, que eu achava que o país iria aprender com Mariana, e achava que o meu livro seria uma contribuição para isso. Quando veio o Brumadinho, eu percebi que não. É isso exatamente que eu ia te perguntar. Depois de Mariana, bom, a gente viu que não aprendeu, porque veio o Brumadinho. E agora? Em que situação que a gente está? Porque são 2 coisas. Uma coisa é a responsabilidade dessas empresas, outra coisa é a legislação brasileira em relação à mineração e outra coisa é a política ambiental dos governos. Que pé que a gente está? É bastante complexa essa situação da política ambiental. Com relação à responsabilidade das empresas, enfim, as investigações vão se encarregar disso, né? No caso de Brumadinho, a investigação, até onde ela foi, já mostrou que teve aquela questão do laudo de estabilidade que foi atestado pelos engenheiros daquela empresa alemã, e um dos próprios engenheiros falou que se sentiu pressionado a dar o laudo de estabilidade, se sentiu pressionado pela Vale e assinou o laudo, né, mesmo sabendo que a situação da barragem não estava adequada. A gente espera que a investigação dê conta disso. A Polícia Federal já terminou o inquérito e agora está para sair a denúncia do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, que é o titular dessa ação, deve oferecer a denúncia para a Justiça e vamos ver aí a Justiça aceitar ou não e o processo correr. Então, isso com relação às empresas. Com relação à legislação, ainda tem muitas falhas para serem corrigidas. Agora o Congresso está discutindo num grupo de trabalho uma lei geral de licenciamento para esses grandes complexos, né? Todos os complexos industriais, todos os empreendimentos que provocam impacto ambiental, eles passam por uma lei, eles passam por um processo de licenciamento. Mas esse governo também não queria suprimir as licenças? Pois é, mas então, é uma situação bem complicada, mas mas é bom a gente explicar isso para as pessoas, porque é uma questão crucial nesse caso das barragens. Não existe atualmente no Brasil uma lei geral de licenciamento. Existem as leis estaduais, Minas Gerais inclusive tem lá a sua lei, mas existem normas do CONAMA que estabelecem que dão as diretrizes para esses processos de licenciamento. O governo atual quer criar essa lei geral de licenciamento e inclusive tem o relator dessa lei no Congresso, é o Kim Kataguiri. E ele estava conduzindo as discussões no Congresso para, enfim, chegar a um consenso aí dessa lei, várias entidades participando, todos os interessados, enfim, envolvidos, e estava, enfim, tentando se construir ali um consenso mínimo em torno de alguns pontos, que até onde eu sei, até onde eu acompanhei pela última vez, ele tinha simplesmente ignorado as sugestões, né, dos outros parlamentares, consensuais, de grupos interessados, ambientalistas, Ministério Público foi lá. Que é isso que eles fazem, eles ouvem todos os interessados. Para supostamente chegar ali num projeto de consenso. Então, eu vou te ser bem sincera, do jeito que a coisa está, eu acho melhor que não se faça essa lei geral de licenciamento, é melhor deixar as coisas como... Vai ser pior, é melhor deixar as coisas... que tem tanto interesse envolvido nisso, e é isso que a gente está vendo hoje em dia, os interesses em relação a empresas e agronegócio, tudo isso, esses interesses estão se sobrepondo a tudo. E aí nós chegamos no terceiro ponto da tua pergunta, que é a política ambiental. Então, nesse aspecto... Que é outra tragédia. Exato. Então, nesse aspecto do licenciamento, é melhor ficar como está, é melhor não mexer. Porque, assim, a política ambiental do atual governo e dos setores que o apoiam no Congresso,
ela é toda no sentido de desmonte, né? Eles não conseguiram mudar ainda muita coisa na legislação. Porque teve, quer dizer, a gente estava falando antes do Carlos Mink e da atuação dele nos governos passados. Foi o governo Lula ou Dilma, já não me lembro. Acho que ele pegou o Lula pedaço. Pegou os dois, E ele criou muita coisa positiva, né, nesses governos. Agora, no caso desse derramamento de óleo aqui nas praias do Nordeste... a gente ainda nem chegou lá, né? Nem chegamos lá, mas ficou claro isso, né? Primeiro, a inoperância do governo em montar uma força-tarefa com os estados, com os municípios. Nada foi feito, quer dizer, há dias você vinha ouvindo, tem uma mancha de óleo chegando na praia do Nordeste, aí chegou não sei aonde, mas outro estado, aí estava chegando na Bahia. E você não ouvia nada sobre ter uma força-tarefa brasileira tentando fazer a contenção. Nada foi feito? Foi assim, é como se não existisse, é como se não tivesse a menor importância. A gente não tem nada a ver com isso. Uma incapacidade, né, de ação, que eu acho que assim, é proposital. Proposital, isso que eu ia falar. Não é bem uma incapacidade. Se você aciona os instrumentos que a gente tem, você faz alguma coisa. E esses instrumentos existem, e aí nós voltamos ao Mink, porque o Mink falou, né, que quando ele era ministro, foi feito um plano de contingência justamente para a possibilidade de ocorrer um derramamento de óleo na costa brasileira, que ações deveriam ser tomadas de imediato, como é que seria feita a articulação com estados e municípios. Inclusive foram identificados pontos locais de risco, né, locais onde poderia acontecer com maior probabilidade um derramamento de óleo e etc. Porque a rota desses navios petroleiros é conhecida, claro. Tem gente que estuda isso. Hoje em dia, por satélite, você consegue identificar tudo. Então, assim, não deram importância para o assunto, Quer dizer, então esse plano existe? Existe um plano de contingência não foi acionado. Que não foi acionado. Então só pode ser proposital. Proposital, quer dizer, não dão importância ao meio ambiente enfim. E é muito estranho que seja justamente nos países do Nordeste, que foram os países que não votaram em massa nesse governo. Não, e aquela coisa, né, tudo tem que ideologizar, né, no mau sentido. É a Venezuela. O óleo da Venezuela. Pode até ser óleo da Venezuela. Mas já mostraram que é impossível, né? Mas assim, pode até ser óleo venezuelano sendo transportado por um navio de algum país, sei lá. E por causa disso não vamos conter. Mas não quer dizer que tenha sido Maduro que tenha dito, olha, derrama lá que é para contaminar as praias brasileiras. Imagina, é uma loucura. Que navio foi esse? Quem é o responsável por esse navio, por esse carregamento? Quem comprou? Para onde estava indo? Enfim, o que aconteceu? E o principal, vamos agir, né? O principal. Então, assim, na questão da política ambiental, eu acho que a gente está vivendo o pior dos mundos. É o que eu chamo de... É a política do correntão. Você sabe o que é o correntão? Correntão é o seguinte, quando você quer desmatar... Nas árvores, na Amazônia? Das árvores, né? Que você pega uma corrente grossa, enorme e vai mesmo. Derrubando as árvores. Prende uma ponta em cada trator e os tratores começam a andar e aquela corrente vai derrubando. Eu já vi essa cena Eu já vi em filme. É uma coisa absurda, né? Porque você derruba árvores enormes que saem derrubando as outras, bicho correndo, é uma coisa realmente criminosa. E a política desse governo é isso, é a política da terra arrasada, né? Do correntão, é derrubar tudo que tem pela frente. Tem muita coisa que eles não conseguiram ainda mudar, porque você precisa mudar pela lei. E embora o governo tenha lá a sua base de apoio e tal, você não consegue mudar assim tudo, embora ele tenha ali a bancada ruralista apoiando e tudo mais. Por exemplo, na questão da mudança da demarcação das terras indígenas, sofreu uma derrota muito grande. Né? Ele, no primeiro dia de governo, ele passou a demarcação, tirou da FUNAI e passou para o Ministério da Agricultura, né? Aquela coisa de botar a raposa tomando conta do galinheiro. Fez por medida provisória, o Congresso derrubou, ele mandou novamente para o Congresso, o que você não pode fazer, porque já tinha sido derrubada, você não pode mandar a medida provisória na mesma legislatura.
E aí foi quando alguns partidos recorreram ao STF e o STF disse, não pode, justamente porque é inconstitucional. Ainda bem que a gente tem algumas coisas que funcionam, nós temos, embora eu ache que as instituições não estão funcionando regularmente no Brasil, mas sim, nós temos sim... porque você tem alguns parlamentares sérios e que são ativos, e aí acionam o STF, e aí alguma consciência. As nossas instituições, assim, elas funcionam ali por espasmos, né? Funcionam para algumas coisas, e nesse caso... E às vezes até mérito individual. Né? Nesse caso foi exemplar a atuação, né? Tanto desses partidos quanto do STF. Mas em outras a atuação deixa muito a desejar. Mas enfim, como o governo não consegue mudar tudo pela mudança da lei, enfim, ainda bem, ele está mudando muita coisa, tudo aquilo que ele pode mudar em nível de gestão, ele está fazendo. Que não precisa apresentar ao Congresso. Que não depende do Congresso, então é uma decisão administrativa ou é por decreto. E aí é o desmonte. E aí é que está o desmonte. É tirando as pessoas, né, profissionais sérios, comprometidos e experientes, muito qualificados tecnicamente, tirando as pessoas dos seus postos, colocando gente despreparada. Tem não sei quantos militares no Ministério do Meio Ambiente, em cargos-chave do Ministério. Não é nada contra a figura do militar em si, mas não é ele que tem o preparo para lidar com as questões ambientais. Ele não é um técnico. Mas isso mostra o que é a questão ambiental para esse governo, né? Então, assim, é chegar e de baixo para cima e decidir, vamos mudar e tudo mais. Quando não é aquela questão que é pior ainda, que é o próprio governo, o próprio presidente e o próprio ministro estimulando e incitando a prática de crime. Foi o que a gente viu com os incêndios, né, na Amazônia. Exatamente. Os incêndios foram criminosos, a imprensa local já tinha mostrado isso, que teve o Dia do Fogo, organizado por fazendeiros e desmatadores da região. E por quê? Porque eles se sentem autorizados e legitimados pelo governo, pelo próprio presidente, a tocar fogo. Então, aumentou o desmatamento na Amazônia. Eu estou vindo de lá, estou vindo de Belém, e isso esse é um debate, assim... Debate não, essa é uma situação que me angustia demais, porque eu estou vendo que, assim, a sanha predatória na Amazônia agora, ela veio... Ela está toda. Ela está toda, ela está mil, sabe? Eu fico comparando, como eu estudei agora há pouco tempo para fazer um segundo livro, eu estudei muito a história da Mata Atlântica, a devastação da Mata Atlântica brasileira, desde que os portugueses chegaram aqui. Uma das primeiras coisas que eles fizeram foi cortar uma árvore para fazer a cruz da missa, né? Então, assim... E que é irrecuperável, né? Irrecuperável. A Mata Atlântica acabou, ela tem, quer dizer, ela tem remanescentes, mas ela não é a sombra mais pálida do que ela foi, dessa floresta exuberante, que quando você lê as descrições dos viajantes que vieram para o Brasil, né, que sempre vieram, o deslumbramento deles com a Mata Atlântica, tem relatos assim belíssimos e tal. A Amazônia corre o risco de acontecer na Amazônia agora, a partir desse governo, exatamente o que aconteceu com a Mata Atlântica. Gente, que tragédia. Gente, você começou o seu livro falando de tragédia, Mariana, mas é uma tragédia atrás da outra. Mas você falou nesse segundo livro. Que livro é esse? Então, esse segundo livro é também na área ambiental, que, enfim, como você tinha me perguntado lá no começo, foi assim que eu mudei da cobertura política, deixei de ser uma repórter de política, para me dedicar a essa área ambiental, porque me envolvi... Para pesquisar eu acho que é a coisa mais importante do país, do planeta no momento. Quando eu me dei conta, né, ao estudar o caso de Mariana, e logo depois com Brumadinho, de como é urgente a gente estudar isso e mostrar para as pessoas e a sociedade entender e se posicionar com relação a esses impactos ambientais. E é uma questão chave para o planeta também, já por aquelas outras questões. Vida, né? Para a vida, né? A emissão dos gases do efeito estufa, que o desmatamento na Amazônia vai potencializar, enfim. Mas então, eu vim para essa área ambiental porque realmente a causa me pegou e me comprometi. E aí eu fui convidada para escrever esse livro, mas que é uma história, eu estudei a história da Mata Atlântica, que é uma história de devastação, mas no final das contas foi para contar a história de um projeto de conservação de uma espécie muito bem sucedido aqui no Rio de Janeiro, que é o do mico-leão dourado. É um bicho que só existe no Brasil, aliás, só existe no Rio de Janeiro,
É um bicho, eu acho lindo, né? Aquele macaquinho todo cor de laranja ou cenoura, enfim. Eu já vi na mata várias vezes, quando o sol bate, realmente brilha como ouro, por isso que a gente fala, né? É dourado mesmo. É lindo. Ele vive em grupos, monogâmico, a gente fala que ele vive em famílias, aí os filhotes nascem, toda a família se responsabiliza. É um animal muito interessante. E eu conto a história desse projeto de conservação. Esse bicho quase desapareceu, ele chegou a ter 200 na natureza, isso é o limiar da extinção, até que um primatólogo brasileiro, que é o Adelmar Coimbra Filho, deu o alerta mundial de que esse bicho ia sumir, desaparecer, e aí começaram os esforços de conservação, que já tem 40, 50 anos, e é essa história que eu conto no livro, é uma história de sucesso. Hoje em dia são quantos? Você disse que chegou a 200. Hoje eles chegaram a ser 3.700. Aí veio a febre amarela, esse surto recente de febre amarela matou bastante, o censo foi refeito, eles são agora quase 3.000, teve um baque grande, mas assim, em comparação com 200, que era, lógico. eram 200, hoje são quase 3.000, quer dizer, ele saiu inclusive na lista vermelha dos animais ameaçados de extinção, ele saiu de criticamente ameaçado de extinção para ameaçado de extinção. Agora, o mais importante nessa história, Regina, é o seguinte, é mostrar que um projeto de conservação, para você salvar uma espécie, não é só um ato de vontade ou a dedicação pessoal de cientistas ou de ambientalistas. Esse projeto só deu certo e só é bem sucedido porque você tem muito apoio institucional, muito apoio. Você tem muita pesquisa científica e nesse projeto especificamente você tem apoio institucional de 2 países muito importantes. O Brasil, evidentemente, que sempre apoiou, na época quando isso começou ainda era IBDF, que é o antecessor do IBAMA. Mas continua apoiando? Continua apoiando, mas não tanto quanto naquela época, não tanto quanto. Até porque agora o presidente tem o discurso contra as ONGs, e quem coordena esse trabalho é uma ONG, né? A Associação Mico-Leão Dourado, que, diga-se de passagem, não recebe 1 centavo de dinheiro público, 1 centavo. E quem ajudou muito nas origens desse programa foi o Smithsonian Institute de Washington e o Zoológico Nacional de Washington, dando bolsa para os seus cientistas virem para cá estudar, moraram, e essa história que é muito interessante, eu conto isso no livro, cientistas americanos que vieram, moraram na reserva de Poço das Antas, viveram na floresta, enfim, fizeram um trabalho excepcional e junto com outros cientistas brasileiros também. Então, é apoio institucional, é pesquisa científica e, claro, paixão e dedicação de todo mundo que trabalha com essa causa. Então, assim, quando isso tudo se conjuga, é possível salvar uma espécie de extinção. Mas é incrível como a gente não sabe das coisas que acontecem, das coisas positivas, porque a gente é bombardeado diariamente com tudo de negativo que está acontecendo, e também esses projetos de pesquisa e tudo também estão acabando, né? Ainda bem que se salva um ou outro. Esse projeto especificamente, ele vai ter continuidade por muito tempo, porque ele tem muito apoio, ele tem muita doação de ONGs estrangeiras, doação assim, sem... doação mesmo e, claro, a associação só tem que prestar contas do uso desse dinheiro. Mas sem ninguém, quer dizer... Sem interferência, inclusive, não tem essa coisa, estão vindo para tomar conta, nada disso. Os caras doam porque acreditam e veem a seriedade tem gente do séria trabalho. Tem no gente mundo séria, e no país, né? Embora a gente fique olhando só essa loucura que está acontecendo. E isso foi muito legal, porque assim, depois de ter contado uma tragédia tão grande como foi Mariana, escrever esse livro... me deu uma alegria grande de contar uma história positiva, de mostrar que dá certo quando você faz a coisa certa. Ele vai ser lançado agora no final do ano. Então ele você já terminou? Tá na gráfica já tem capa, tá linda a capa. E uma coisa muito importante, a maior parte das fotografias do livro é do Haroldo Paulo Júnior, que é um fotógrafo de natureza, que infelizmente morreu, tem 1 ano. Então, antes de eu ser convidada para escrever o livro, Haroldo, já estava no projeto, já tinha sido convidado como fotógrafo, infelizmente morreu, teve um infarto, mas as fotos dele são belíssimas, isso enriquece o livro. Isso enriquece o livro de uma maneira impressionante, porque ele era um fotógrafo de natureza, mas só que não era só um fotógrafo, ele era um naturalista, ele era um apaixonado pela biodiversidade.
e pela Mata Atlântica em especial, fez um trabalho lindo e isso está no livro. Que bom, que bom. E você disse que já tem um outro projeto? Pode Tenho, falar? eu tenho outro, fui convidada para trabalhar num terceiro livro, que eu queria continuar nessa área ambiental, mas é um trabalho muito interessante, é um livro para analisar todas as eleições brasileiras desde a redemocratização. E eu não queria voltar para a política, mas bem que assim, meio ambiente e política estão super interligados, obviamente. Todas né? as coisas são políticas. Claro, né? qualquer decisão na área ambiental, ela tem ela é tomada num gabinete e ela vai favorecer ou não algum interesse econômico muito grande. Enfim, está tudo interligado, obviamente. Eu não separo assim só para efeito aqui de conversar. Mas enfim, eu queria continuar me dedicando a essa questão ambiental, mas eu acho a proposta desse livro muito interessante e aí eu concordei e já vou ano que vem, já vou começar a me dedicar. Isso vai incluir a última eleição? Vai incluir até do Bolsonaro, vai ser... Fake news, tudo isso? Hã? Fake news, tudo? Vai incluir... Sim, a gente vai começar a pesquisa, né? Tem muita coisa, é um campo enorme. Eu acho um livro muito ambicioso, inclusive, né? Porque você tem Collor, você tem as duas eleições, Collor com impeachment, duas eleições do FHC, duas do Lula, duas da Dilma, e o Bolsonaro com tudo que aconteceu no Brasil nesses 25 anos aí, mais ou menos, quase 30. É muita coisa. Eu vou começar a pesquisa, mas enfim, achei bem desafiador. Vamos ver, né? Eu não gosto de anunciar muito as coisas antes delas estarem na mão, porque, sei lá, né? Não, depois, mas só a curiosidade aqui... Às vezes não acontecem, mas enfim, eu vou me empenhar bastante para que aconteça. Agora, Cristina, depois de tudo isso, né? Você teve essa carreira jornalística, passou por vários lugares, trabalhou na grande mídia... e agora está fazendo aí os seus livros. Você olhando o Brasil hoje, o que você está esperando do Brasil como jornalista, como escritora, e que no futuro também você provavelmente vai ter outras coisas para escrever? O que você está esperando? Qual é o teu sentimento, se é otimista, se é pessimista, em relação a tudo que a gente está vendo? Eu quero que passe logo, que passe rápido. Que acabe, né? Que acabe logo e que a gente saia desse surto, dessa apatia, né? Dessa sombra, né? Dessa sombra, sabe? Eu quero que essa coisa sombria, essa nuvem cinzenta saia de cima da gente logo, em especial aqui no Rio, né? Porque aqui foi a tempestade perfeita, né? Você tem o Rio contribuiu muito para a eleição do Bolsonaro, elegeu o Witzel, né? Que é um fascista assim da pior espécie, e temos esse prefeito ainda por cima. Inoperante, né? Aqui o negócio é complicado. Aqui no Rio a gente tem o tsunami, o furacão e o tufão, né? Tudo junto, né? Tudo junto. Assim, claro, a coisa não vai passar tão rápido, acho que o estrago é grande, não sei o desmonte é grande. O desmonte é muito grande, mas assim, vai passar, e eu tenho certeza disso, e o Brasil é muito maior e muito melhor do que isso. Claro que a gente tem uns momentos ali que a gente desanima, dá uma baqueada, é difícil. Mas, assim, o mundo tem dado algumas demonstrações, né? Tem sinais de reação a essa extrema-direita. E a Argentina agora, o processo eleitoral na Argentina está mostrando isso. Agora na Hungria teve a eleição. Na Hungria, na Itália. Itália. Tem sinais. Tem sinais. O próprio primeiro-ministro da Inglaterra não consegue fazer o Brexit como ele acha que vai fazer. Então, assim, as instituições conseguem reagir, as pessoas conseguem reagir, lideranças conseguem reagir. E eu acho que aqui no Brasil, assim, eu realmente acho que vai acontecer isso. A gente teve, como acontece nos processos históricos, né? Você tem aqueles momentos em que o mundo vai melhorando, o país vai melhorando, a democracia vai se consolidando, vai se firmando, mas você tem a reação contrária, ela vem. Aliás, ela está sempre presente, aqui e ali, só que agora ela veio com mais força, ela se preparou, né, e veio num contra-ataque aí muito forte, com mecanismos que a gente até ainda nem entende nem conhecia direito. E agora que a gente está começando a Exatamente, agora que a gente está fundo, conseguindo entender isso melhor,
Então, assim, o contra-ataque veio, agora a gente tem que se preparar para ser melhor da próxima vez. E eu, sinceramente, eu conto com isso. Isso me alimenta todo dia, porque se eu achar que não tem isso, então... Aí é depressão total, aí é depressão, né? Não, eu não vou fazer isso. E tem muita coisa boa acontecendo no Brasil, é que são coisas que também não aparecem, Não né? aparecem, é isso que eu estava falando. É uma enxurrada de coisas ruins, de notícias de desmonte... E de entrega, e de, sabe, o Brasil está acabando, as riquezas estão sendo entregues e tal. Então é tanta coisa que a gente, isso é falado todo dia, toda hora, não tem um dia que não tem uma má notícia. Assim, ruim, tem muita coisa ruim acontecendo, mas o que eu digo Mas o Brasil também funciona em outros... Entendeu? O Brasil funciona, a sociedade reage, a gente falou, eu passei um ano praticamente só viajando por conta do livro, fazendo palestra, então eu fui muito em universidades, muito a convite de ONGs, então, sabe? As pessoas querem dentro. Informação, querem saber, querem se preparar, querem se informar. Então eu estou vendo, tem essa efervescência, o país não está nessa apatia que a gente pensa que está, né? Enfim, claro, a mídia também não consegue noticiar tudo, não ajuda, ou não consegue, ou não quer. Acho que a gente tem de tudo, né, na mídia hoje em dia, porque a mídia ela tem as suas conveniências político-partidárias, mas ela também sofreu um baque econômico muito grande, o que é uma tragédia, porque a grande imprensa brasileira, que é quem ainda tem meios para investir, ou quem tem os maiores meios para investir na grande reportagem, não faz mais isso, não tem mais dinheiro, ou destina o dinheiro para outras coisas, enfim. Então a imprensa brasileira está muito desidratada da reportagem, tem muita opinião, tem muito eu verdade, acho. Da informação mesmo. Mas né? não tem a informação do cara que foi lá, e como meu amigo lá, Lúcio Flávio Pinto, de Belém do Pará, sempre diz, jornalismo meninos, eu vi. Você tem que ir, ver e contar. Isso é a alma do jornalismo, que é a reportagem. E a gente perdeu muito isso. Eu sei que tem sites de notícias fazendo isso, eu particularmente gosto muito de alguns, gosto muito da Pública, por exemplo, publica matérias muito legais. O El País Brasil faz matérias muito bacanas, vai nos lugares. Mas enfim, você tem que ir atrás dessa informação. Essa informação não chega até você, né, como antigamente, que a gente assinava o jornal e ficava lendo e estava bem informado. Fora que o que a gente vê na grande mídia também é muita informação distorcida ou então só aquela informação que interessa. Né? A gente vai buscar na mídia alternativa, independente, né? Como 247, como vários outros sites e tal, há outro tipo de informação, é o outro lado. Você vê o caso da reforma da Previdência. Não há debate na mídia, na grande mídia, sobre a reforma da Previdência. Há propaganda, há uma campanha pela reforma da Previdência. Você não vê pontos de vista distintos sobre a reforma da Previdência. E a gente sabe que a grande massa da população se informa pela televisão, mas a televisão não traz esse debate. Não. E essa reforma é vendida como a solução de todos os problemas do Brasil. E não e não vai ser a solução. Então, isso a gente sabe, mas não é isso que eles dizem, né? Bom, eu acho que a gente está quase chegando aqui no final do nosso programa. Foi, nossa, super informativa e elucidadora a conversa aqui com você. E acho que esse seu livro de Mariana é de uma importância enorme, justamente porque traz todos esses detalhes que as pessoas não conhecem. Quer dizer, você se aproxima disso e a partir daí você pode reagir e cobrar, a sociedade pode cobrar esse tipo de segurança, no caso das mineradoras, mas aí em todas as grandes indústrias, empresas que trabalham no Brasil, que são brasileiras ou que são de fora. Então, acho que um livro desse ensina a sociedade a se proteger. Né? Quer dizer, além de você entender a tragédia humana, ambiental, que foi Mariana e que foi Brumadinho, acho que mostra para as pessoas que é preciso ter leis que protejam, é preciso que a sociedade fiscalize, né? E o governo, quando a gente tiver uma política ambiental decente, né? A gente cobrar
desse ministério também e do governo. Então, eu queria te agradecer muito, foi muito boa essa Eu que agradeço. conversa. Volta aqui depois quando você for lançar o livro da Mata Atlântica para contar tudo pra gente. Nossa, e a gente vai se ver muito por aqui ainda. Com certeza. Obrigada, então, Regina, eu adorei. A jornalista Cristina Serra esteve aqui conversando com a gente. Obrigada, Cristina, por ter vindo. Obrigada a vocês por estarem aqui com a gente. E até a próxima, aqui no Estação Sabiá, na TV 247.